No terceiro ano da Primeira Guerra Mundial, em 1916, enquanto as partes continuavam a se desgastar mutuamente e infligir perdas, os russos no fronte do Cáucaso avançavam após o fracasso da campanha de Sarkhan e conquistavam sucessos significativos em Erzurum. O quartel-general turco em Erzurum, enfrentando intensos ataques russos, foi evacuado e transferido para Erzincan. Como medida de precaução, a população civil também foi realocada para províncias próximas, e em 16 de fevereiro de 1916, Erzurum foi completamente ocupada pelos russos. Apesar de sofrer perdas significativas nessa ofensiva, os russos conseguiram reforçar rapidamente seus exércitos. Com o colapso da linha de defesa otomana estabelecida em Erzincan e o apoio da marinha russa no Mar Negro, Trabzon-Rize, Bitlis, Muzivan caíram nas mãos russas em pouco tempo. Enquanto isso, uma grave fome eclodiu no leste porque os soldados arménios, ao entrar em vilas e cidades, haviam massacrado muçulmanos, incendiado casas e confiscado alimentos. Em resposta ao avanço russo, Istambul começou a procurar uma solução. Durante esse período, devido ao fim da campanha de Galípoli, Mustafa Kemal foi nomeado para comandar o 16º Corpo, enviado para conter os russos. No entanto, enquanto a força de apoio estava a caminho, o Terceiro Exército, que se retirou de Erzincan em 31 de maio, se reagrupou e lançou um ataque inesperado contra os russos. Embora esse ataque inesperado tenha forçado os russos a recuar em direção a Trabzon, logo avançaram novamente e capturaram tanto Baibart quanto Erzincan. Enquanto esses eventos se desenrolavam no Cáucaso, no fronte ocidental em fevereiro, os alemães planejaram um ataque na região de Verdun para se libertarem da guerra de desgaste prolongada. Os franceses estavam cientes desse plano, mas queriam esperar o ataque de outro ponto. Como resultado, os franceses estavam prestes a enfrentar um dos bombardeios mais intensos da Primeira Guerra Mundial. Em 21 de fevereiro, os alemães lançaram o ataque e conseguiram avançar por 4 dias sem encontrar uma resistência significativa. Em 1916, o terceiro ano da Primeira Guerra Mundial, enquanto ambas as partes continuavam a se desgastar mutuamente e infligir perdas, o general Philippe Pétain, comandante do exército francês, emitiu ordens para interromper o ataque alemão. Após 4 dias de intensos combates, a ofensiva alemã foi interrompida. Após uma breve pausa, os exércitos alemães retomaram seus ataques em março, abril, maio, junho e julho, mas não conseguiram romper a defesa francesa. Até agosto, os alemães perceberam que não podiam reivindicar os territórios que haviam capturado. Após ambas as partes sofrerem a perda de centenas de milhares de vidas nesta guerra, os franceses lançaram um contra-ataque e recuperaram os territórios tomados pelos alemães até dezembro de 1916. Durante a batalha, ambas as partes utilizaram um total de 40 milhões de projéteis de artilharia, resultando em 450 mil baixas para os alemães e 500 mil para os franceses. Houve duas razões principais para a derrota alemã. Em primeiro lugar, em 1º de julho de 1916, britânicos e franceses atacaram o Somme, antecipando que a ofensiva dos aliados quebraria a resistência alemã e romperia suas linhas defensivas. Essa previsão logo se mostrou correta. Com suas forças principais no fronte ocidental divididas, os alemães ficaram sem apoio, levando ao enfraquecimento de suas linhas defensivas. Um ponto de virada significativo nessa luta foi o primeiro uso de tanques pelos britânicos. Na manhã de 15 de setembro de 1916, os alemães foram surpreendidos pelo assalto às suas posições, que acreditavam estarem protegidas por fileiras de arame farpado e fortificações impenetráveis. A aparição de um objeto avançando, crescendo à medida que se aproximava, foi uma visão inquietante para os exploradores alemães nas primeiras horas de uma manhã ligeiramente nebulosa. O explorador correu para informar a situação ao seu comandante, mas não conseguiu convencer ninguém e ficou impotente enquanto esse objeto avançava em direção ao quartel-general. Pouco depois,
Ele e centenas de seus camaradas perderam a vida sob as esteiras impiedosas dessas novas armas, os tanques, que marcaram uma inovação significativa na história da guerra, avançando através da lama e dos corpos. Embora os tanques tenham criado uma diferença favorável para os ingleses na última batalha, eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. As razões para esse fracasso foram o treinamento insuficiente do pessoal, a ineficácia dos tanques e sua propensão a falhas rápidas. No final, a Batalha do Somme foi considerada por alguns círculos como uma operação desnecessária, pois produziu pouco avanço territorial para os aliados, apesar da perda significativa de aproximadamente 1 milhão de vidas de ambos os lados. A segunda razão para a perda da Batalha de Verdun foi a postura indecisa dos aliados, especialmente do general Alex, em relação a esse ataque. Se não tivesse lançado um ataque no fronte de Gallipoli, a ofensiva que começou em 4 de junho de 1916, posteriormente chamada de Ofensiva de Bursa, conseguiu retroceder as defesas das potências Entente em uma ampla área em um momento inesperado, quando as forças austro-húngaras e alemãs não estavam preparadas. Esta ofensiva de 3 meses, apoiada pelos alemães, resultou na captura de Latibrody, já que o exército russo, depois de avançar 45 km, só conseguiu parar com a chegada de reforços alemães. Essa ofensiva revelou que o exército austro-húngaro não poderia enfrentar os russos sem o apoio alemão. Outra vantagem da ofensiva foi a entrada da Roménia nas potências aliadas na guerra. Embora a força da Roménia não estivesse em condições de igualar a da Áustria-Hungria e Alemanha, a ofensiva que ela iniciou foi bem sucedida no início. No entanto, as forças combinadas da Áustria e Alemanha rapidamente detiveram esses avanços e conseguiram ocupar a capital em dezembro. A guerra para os romenos continuaria apenas na região da Transilvânia até o final de 1917. Em 1916, a Anatólia, outra área-alvo para os russos, enfrentou a ameaça de cerco quando o 16º Corpo enviado de Edirne se aproximou de Bitlis. Para evitar serem sitiados, os russos abandonaram uma de suas posições, e sob o comando de Mustafa Kemal, o 16º Corpo libertou com sucesso Mus e Bitlis em 7 de agosto. No entanto, a ofensiva gradualmente foi interrompida até o final de 1916. Após essa data, as forças russas, apesar de lançarem um contra-ataque e capturarem Tatvan, não tinham força suficiente para Bitlis. Além disso, à medida que o rigoroso inverno de 1916 se aproximava, as fronteiras do fronte do Cáucaso foram definidas até a Revolução Russa de 1917. No outro frente otomano, a situação na Mesopotâmia não avançou conforme desejado pelos britânicos. Ao tentar avançar em direção a Bagdá com uma divisão composta por varas de vassoura, os britânicos sofreram uma derrota em Salman Paik Malesi, recuaram e se refugiaram em Kuta em 3 de dezembro de 1915. As 6 forças armadas otomanas mobilizadas em 27 de dezembro sitiaram Jerusalém, prendendo as forças britânicas na cidade. No entanto, apesar de 45 tentativas de romper o cerco em momentos diferentes, os britânicos não tiveram sucesso e começaram a esperar assistência externa. Sob o comando do tio de Enver Pasha, Halil Kut Pasha, as forças otomanas repeliram os ataques britânicos de fora até abril, sentindo o impacto dos ataques britânicos em curso e o efeito da fome. Em 29 de abril de 1916, o general Townshend, influenciado pela fome prevalente, se rendeu às forças otomanas junto com 481 oficiais e 13.300 soldados. No comunicado emitido pelo 6º Exército após a vitória de Kut al-Amara, Halil Pasha disse o seguinte: Leões, honra e glória a todos os otomanos. Enquanto os espíritos de nossos mártires voam alegremente e conscientemente nos céus ensolarados desta terra abrasadora, enfrentando os britânicos nesta terra furiosa, eu os parabenizo todos beijando suas testas. O exército, tanto contra Kut como contra os exércitos que vinham resgatar Kut, sofreu a perda de 350 oficiais e 10.000 soldados.
No entanto, gostaria de mencionar que capturamos 13 generais, 481 oficiais e 13.300 soldados neste evento. As forças inglesas, que vieram resgatar este exército capturado, também sofreram 30.000 baixas antes de retornar. Aqui está Osman quebrando a obstinação do Ocidente. Vemos sua primeira vitória em Sanacal e sua segunda vitória aqui. Como indicado por estas palavras, após a derrota no fronte de Sanacal, os britânicos, que buscavam formas de conquistar o Império Otomano por dentro, enfrentaram o revés nos eventos em Kut al-Amara. Especialmente após os levantes árabes na região, liderados por Lawrence, e o armamento de tribos árabes, uma revolta começou em 5 de junho de 1916. Para apoiar a revolta, o Emir Sharif Hussein declarou independência na região de Yaz, anunciando a separação do Império Otomano. Com o início da revolta árabe, algumas tropas otomanas se retiraram tanto dos frontes da Mesopotâmia quanto da Palestina Sinai. Isso resultou em um vácuo de defesa nas regiões onde as tropas se retiraram, o que ficou evidente no fronte do Sinai em 1917. O exército otomano, depois de perder a cidade de Rafah em 9 de janeiro de 1917, se retirou da península do Sinai para a Palestina, onde estabeleceram uma linha defensiva. Enquanto a atenção otomana estava focada na região árabe, os britânicos, lançando outro ataque a Jerusalém, conseguiram capturar a cidade de Kut em 23 de fevereiro de 1917 e Bagdá em 11 de março. Apesar de 2 ataques de gás no fronte da Palestina, os britânicos não tiveram sucesso. Durante esse período, uma grande revolta eclodiu devido ao tratamento severo aos camponeses e trabalhadores no Império Russo, agravado pela influência de ideias liberais do Ocidente. Especialmente, as escassezes durante a guerra e os fracassos no âmbito militar tiveram um efeito desestabilizador na confiança do regime. Como resultado desses eventos, em 10 de outubro de 1917, o czar Nicolau II abdicou e um governo provisório foi estabelecido em seu lugar, marcando a Revolução de Fevereiro, o primeiro passo em direção à União Soviética. Em abril de 1917, os Estados Unidos estavam se preparando para entrar na guerra. Isso ocorreu devido aos contínuos ataques de submarinos alemães contra navios americanos, e ao tomar conhecimento dessa notícia, os alemães tentavam convencer o México a se juntar à Primeira Guerra Mundial contra os Estados Unidos. O objetivo alemão era envolver a América na Guerra Mexicana, impedindo que ela chegasse à Europa. No entanto, os telegramas discutindo essa negociação entre os dois países foram interceptados pelos britânicos. Os Estados Unidos se juntaram oficialmente à Primeira Guerra Mundial declarando guerra à Alemanha em 1917. Quanto ao fronte italiano da Áustria-Hungria, até outubro de 1917 houve 11 batalhas prolongadas entre ambas as partes, mas essas batalhas permaneceram inconclusivas. Com a ajuda alemã à Áustria, a Batalha de Caporetto, que durou até 4 de novembro, forçou os italianos a recuar para o rio Piave. Após a Itália se encontrar nessa situação difícil, a Revolução Bolchevique ocorreu na Rússia em 7 de novembro. Isso representou um golpe severo para as potências aliadas porque os bolcheviques eram contra a Primeira Guerra Mundial e contemplavam a retirada da guerra assim que possível. Apesar dessas notícias desanimadoras, as forças britânicas derrotaram as forças otomanas na Terceira Batalha de Gaza e começaram a avançar em direção a Jerusalém. No entanto, à medida que a guerra se aproximava de seu último ano, o evento mais significativo de 1917 ocorreu novamente no Império Russo. Em 23 de dezembro de 1917, os bolcheviques assinaram um acordo de cessar-fogo com a Alemanha, dando um passo em direção à retirada formal da Primeira Guerra Mundial. Quando esses trabalhadores causaram rebeliões e desobediência dentro do exército alemão, a defesa alemã começou a desmoronar. Os alemães recuaram 50 km em apenas 24 horas, e a maré da guerra mudou abruptamente a favor das potências aliadas. Enquanto isso, a agitação interna continuava na Alemanha,
e a produção industrial havia diminuído 13%. Após essas notícias consecutivas, a moral do exército diminuiu significativamente. Aproveitando essa oportunidade, as potências aliadas lançaram uma ofensiva em 8 de agosto de 1918, antecipando-se a encerrar a guerra. Até novembro, as forças aliadas haviam recuperado todos os ganhos feitos desde o início da guerra, e agora os alemães, acreditando que a guerra era impossível de ganhar, buscavam maneiras de negociar um acordo. Embora o exército desejasse encerrar a guerra, o Comando Naval decidiu lançar um ataque final contra a Marinha Britânica em outubro de 1918. Os soldados reagiram a essa decisão iniciando uma rebelião dentro do exército. Com o apoio do povo e dos trabalhadores, essas rebeliões escalaram para se tornarem uma revolução. O objetivo da revolução era estabelecer uma república democrática no lugar do regime monárquico. Após essas revoltas, o imperador alemão abdicou em 9 de novembro de 1918 e fugiu para os Países Baixos neutros no dia seguinte, que haviam permanecido neutros durante toda a guerra. À medida que as negociações de paz decorriam após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o exército otomano ainda estava envolvido em combates no fronte sírio. Mustafa Kemal Pasha se encontrou com o Marshal Lyman von Sanders nas últimas fases da guerra, e após avaliar a situação, recomendou reunir o exército no norte da Síria e adotar uma postura defensiva na fronteira. O marechal alemão reconheceu a precisão da avaliação, mas declarou que, sendo estrangeiro, não poderia tomar tal decisão sozinho. Mustafa Kemal implementou a decisão de retirada. No entanto, durante a retirada, devido aos rebeldes árabes atacando os otomanos por trás e ao plano de retirada defeituoso, 75.000 soldados otomanos se tornaram prisioneiros dos britânicos. Após o final da Primeira Guerra Mundial, as potências aliadas, compostas por Alemanha, Áustria, Império Otomano e Bulgária, foram forçadas a assinar tratados severos. A Alemanha, ao assinar o Tratado de Versalhes, cedeu a região da Alsácia-Lorena à França e estabeleceu a Polónia no leste do país. Como resultado, a Alemanha perdeu 15% de seu território e 10% de sua população. Além disso, o país foi submetido a reparações substanciais e o pessoal militar total foi limitado a 100.000. A Áustria, por meio do acordo que assinou, teve seus territórios fragmentados, e partes foram entregues à Hungria, Checoslováquia, Bélgica e Transilvânia à Iugoslávia e Roménia. A Bulgária, sob o tratado que assinou, teve que ceder território à recém-formada Iugoslávia, Roménia e Grécia, perdendo sua ligação com o mar Egeu. O Império Otomano, por sua vez, assinou o Tratado de Sèvres com as potências aliadas, determinando as novas fronteiras do país. Com este tratado, o Império Otomano perdeu uma quantidade significativa de território e teve que renunciar ao controle de Istambul e dos Dardanelos a uma comissão internacional. No entanto, este acordo, assinado em 1920 pelo Grande Vizir Damat Ferit Pasha, não foi reconhecido pela Grande Assembleia Nacional em Ankara. Como resultado, pouco tempo depois, a Turquia iniciou a guerra de independência contra os países invasores e começou a recuperar parte dos territórios perdidos.